Observar o céu profundo é uma atividade que requer uma coleta de luz muito grande. Estamos falando de objetos fracos e longínquos. Em um desses registros magníficos, os astrônomos encontraram uma formação gasosa que lembra uma mão no espaço. E analisando a fundo o objeto, os telescópios viram algo inacreditável. Exatamente, essas formas estranhas podem revelar o cenário mais caótico que o cosmos pode proporcionar. No vídeo de hoje vamos conhecer a nebulosa e o objeto que é conhecido como Mão de Deus. Pulsares, muitas vezes chamados de faróis cósmicos, são verdadeiramente fascinantes. O comportamento apresentado por essas estrelas únicas demonstra a natureza de um objeto altamente magnetizado, girando a uma velocidade bem específica. Para um objeto como esse surgir no espaço, um cenário complexo precisa previamente se formar, envolvendo uma estrela com algo entre 15 vezes a 30 vezes a massa do Sol. Sabemos que estrelas semelhantes ao Sol têm como destino final a transformação em uma anã branca. Na prática, o esgotamento de energia que sustenta a estabilidade da estrela leva a uma implosão gradual causada pela própria gravidade da estrela, até que uma pressão exercida pelos átomos compactados atinge um ponto crítico em que a massa não pode mais ser comprimida gravitacionalmente. Se o núcleo final tiver 1,4 vezes a massa do Sol, ele se torna então uma anã branca. Acima disso surgem objetos mais exóticos. No final das contas, a transformação em uma anã branca é o destino final da maioria das estrelas do universo. No entanto, quando as estrelas possuem muita massa, cenários alternativos podem acontecer. Objetos altamente magnetizados podem aparecer, como os pulsares, as estrelas de nêutrons ou até mesmo os magnetares. Apesar de compartilharem características básicas, cada um possui distinções específicas. Para entender melhor, imagine uma estrela com 20 vezes a massa do Sol. A fusão nuclear que a sustenta cessa à medida que os elementos como hidrogênio, hélio, carbono e ferro se esgotam. O núcleo começa a implodir, pois a fusão nuclear dos elementos mais complexos e pesados exige mais energia que não está mais disponível. Quando esse processo se encerra, a energia que equilibrava a gravidade da estrela desaparece, permitindo que ela colapse ainda mais. Em estrelas supermassivas, o núcleo não consegue formar uma anã branca, pois sua massa excedente gera um colapso gravitacional intenso, culminando em uma explosão de supernova. O núcleo remanescente, incrivelmente denso, pode se transformar em uma estrela de nêutrons, um pulsar ou até mesmo um pequeno buraco negro. Aqui as coisas ficam ainda mais intrigantes. Quando o núcleo não é suficientemente denso para virar um buraco negro, os núcleos atômicos são comprimidos de tal forma que os prótons se fundem com os elétrons, formando nêutrons, o que dá origem às estrelas de nêutrons. Se essa estrela tiver uma rotação incrivelmente rápida, seu campo magnético em movimento gera correntes elétricas intensas, criando um pulsar. Devido ao forte campo magnético, esses objetos emitem jatos de partículas de seus polos. Quando um desses jatos está alinhado com a Terra, podemos detectá-lo com telescópios especializados. Foi assim que os astrônomos identificaram o famoso pulsar de vela, um exemplo impressionante da capacidade humana de observar os extremos do cosmos. Os pulsares, além de serem realmente incríveis, eles possuem um papel crucial na própria astrofísica. Eles funcionam como um relógio cósmico com uma precisão incrível, permitindo medições muito precisas. Essa propriedade dos pulsares tem sido fundamental na astrofísica, principalmente para a relatividade de Albert Einstein, quando pode ter a teoria ainda mais comprovada quando vemos um sistema binário de um pulsar orbitando uma estrela comum. No centro de uma das imagens mais icônicas do cosmos, capturada pelo Observatório de Raio-X Chandra, da NASA, está o pulsar PSR B150958, ou simplesmente B1509. Este pulsar, uma estrela de nêutrons em rotação rápida, é responsável por uma das nebulosas mais intrigantes e esteticamente impressionantes já observadas. A nebulosa em questão, que se estende por 150 anos-luz, apresenta uma forma curiosa que lembra uma mão cósmica, e ficou até conhecida como Mão de Deus.
Essa aparência, fruto da pareidolia humana, tornou a estrutura ainda mais famosa no campo da astrofísica. O B1509, com um diâmetro de apenas 18 km, é incrivelmente pequeno para os padrões astronômicos, mas possui uma densidade extrema e um poder impressionante. Localizado a cerca de 17 mil anos-luz da Terra, este pulsar é relativamente jovem, com apenas 1.700 anos. Sua rápida rotação, completando quase 7 voltas por segundo, aliada a seu campo magnético extremamente forte, cerca de 15 trilhões de vezes mais intenso que o da Terra, faz dele um dos motores eletromagnéticos mais poderosos da Via Láctea. A nebulosa criada por este pulsar é resultado da interação do vento energético de partículas carregadas, como elétrons e íons, com material circundante. Esse vento é impulsionado pela rápida rotação do pulsar e seu campo magnético ultra forte. À medida que os elétrons se movem pela nebulosa magnetizada, eles irradiam energia, produzindo a intrincada estrutura visível nos raios-x capturados pelo Chandra. A imagem revela raios-x de diferentes energias. Os de baixa energia são representados em vermelho, e os de energia intermediária em verde e os de alta energia em azul, proporcionando uma visão detalhada e fascinante dessa formação cósmica. No núcleo da nebulosa, um círculo tênue envolve o pulsar, marcando o ponto onde o vento de partículas desacelera ao encontrar a nebulosa em expansão. Essa característica lembra a famosa nebulosa do Caranguejo, outra remanescente de supernova bem conhecida. No entanto, a nebulosa B1509 é significativamente maior, com um diâmetro 15 vezes maior que os 10 anos-luz da nebulosa do Caranguejo, tornando essa uma das maiores estruturas desse tipo já observadas. Estudos adicionais com o telescópio NuSTAR da NASA, focados em raio-x de alta energia, revelam mais detalhes sobre a dinâmica da nebulosa e a relação do pulsar ali localizado. A temperatura na região dos dedos, entre muitas aspas, varia em um padrão circular ao redor do anel de emissão, sugerindo que B1509 pode estar precessando como um peão. Esse movimento faria com que seu feixe de energia varresse a nuvem de gás, criando as formas circulares e iluminando as regiões vizinhas de forma periódica. Essas descobertas destacam como o PSR B150958 não é apenas um fenômeno visualmente impressionante, mas também uma ferramenta crucial para compreender os processos extremos que moldam o universo. A combinação de sua juventude, poder magnético e interação com o ambiente o torna um laboratório natural para explorar como as estrelas de nêutrons afetam e transformam seu entorno. Observações futuras continuarão a desvendar os segredos dessa mão de Deus cósmica e sua contribuição para a ciência espacial. Enfim, os pulsares são incríveis e podem gerar esses cenários no espaço profundo. O pulsar da mão cósmica é só um dos exemplos mais interessantes que temos. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!